Agora tá abrindo. Isso, agora deu. Tá ótimo. Ai, que bom. Tá. Vamos lá, então. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma oficina, como elaborar um projeto de pesquisa. A gente teve essa ideia a partir, né, dos começaram a ingressar no Frônesis e a gente faz tempo que eu e a professora Ângela falamos sobre isso. E eu acho que é um momento importante agora que a gente tem vários editais abertos, enfim, e acho que é o momento certo para a gente começar a falar sobre isso e pensar nossos projetos de pesquisa, nossos temas, enfim. Para quem não me conhece, então, eu sou Bianca Roso, faço parte do Frônesis desde 2021, não, desde 2018, 19. Sou doutoranda em Direito Público pela Unicinos, tenho bolsa CAPES do Programa de Excelência Acadêmica e sou mestre em Direito, então, na linha de pesquisa Sociobiodiversidade e Multidimensões da Sustentabilidade. Fui orientada pela professora Ângela e sou pesquisadora do Frônesis, então, desde 2019. Eu pensei primeiro para a gente fazer uma atividade, pensar o que desperta mais curiosidade em vocês hoje sobre temas de pesquisa. Até para que eu possa conhecer vocês, que a gente possa se conhecer e conversar, e que a gente possa também exercitar a nossa capacidade imaginativa, a nossa criatividade. Então, eu queria que vocês pensassem num tema do direito que desperte mais a curiosidade de vocês hoje, é aquilo que chama mais a atenção de vocês, aquilo que vocês têm vontade de pesquisar. E gostaria que vocês, então, procurassem no Google ou no acervo de imagens de vocês, pessoal, ou na biblioteca de vocês, um livro, algo que represente esse tema. E a partir, então, dessa imagem, vocês consigam, então, falar em poucas palavras, se apresentando também, como é que essa imagem ela se conecta com o tema de vocês. Então, eu proponho que a gente faça isso em 5 minutos, para a gente pesquisar essa imagem e que a gente possa, então, se apresentar e falar um pouquinho brevemente, em poucas palavras, do que a gente compreende, então, do nosso tema, por que aquela imagem pode representar o nosso tema. E esse aqui é o QR Code do Padlet. Então, vocês podem acessar pelo celular e vai cair direto no mural do Padlet. Então, vocês podem colar a imagem e a partir dessa imagem a gente vai, então, se apresentar e conversar sobre o tema, como essa imagem pode representar o tema. Agora são 9h20. Até 9h26, pode ser, pessoal? 5 minutinhos? A gente consegue fazer essa atividade. Combinado? Tá. Me digam se vocês conseguem acessar pelo celular esse link do Padlet. Também vou colocar o link aqui. Vou copiar e vou colocar o link aqui também. Pronto. Então, 5 minutinhos, gente. Daí a gente começa a fazer esse exercício para pensar o nosso tema de pesquisa.
Pode ser uma imagem, pode ser uma fotografia, pode ser uma imagem do Google também, pode ser um livro, algo da biblioteca de vocês. Pessoal, mais 2 minutinhos para a gente colocar a imagem e conversar e se apresentar. Vamos lá? Quem começa? Gente, eu vou chamar. Quem gostaria de começar? Karine, Catiane, Bianca.
Quer que eu comece, Bianca? Pode começar, Deixa prof. ver se eu entendi. Tá? A proposta era buscar uma imagem que Que pudesse, represente que pudesse representar uma pesquisa, né? isso, um tema de pesquisa. Tá. Eu vou pular a parte que eu me apresento, tá bom? Tá, prof. Tá. Ontem, depois do nosso encontro, eu fiquei conversando com o Tiago de uma atividade que ele vai propor para nós, tá? E, e aí eu tinha pensado num livro, mas não para esse ano, para o ano que vem, em razão de uma atividade que eu participei, que eu acho que é um tema muito importante, delicado, sensível, né? Que é discutir sobre o que é a morte digna. E aí eu fui buscar agora, com essa tua provocação, fui buscar algumas imagens, e aí localizei aqui essas imagens, tá? E isso está num livro, tá? Então vamos lá, por partes. Da tua provocação, imagens que pudessem me remeter a um problema de pesquisa, né? Um problema de pesquisa bem simples, né? Pensar sobre morte digna, eutanásia, ortotanásia, distanásia, né? E como isso se conecta com o que a gente faz no direito e literatura. Tem esse livro aqui do Vitor Bralini, é Bralini, né? Que fala sobre um caso, né, brasileiro de eutanásia, né? E o nome é O Último Abraço. Tá? Bom, aí tá ali a imagem, né, dessas duas pessoas. Esse senhor é o senhor Nelson e a dona Neuza. Ela sofreu um AVC já no final da vida, estava bastante debilitada e pedia que, enfim, que ela pudesse ir embora, né? E depois de muito resistir, de muito pensar, ele acaba fazendo uma bomba caseira e vai até a clínica onde ela está. E, bom, pelo título do livro, vocês imaginam o que aconteceu, né? Ele dá o último abraço nela. A ideia, o plano era que ele morresse e ela também. Não dá muito certo, ele sobrevive, né? E essa é a história do livro. Isso daria um projeto de pesquisa da gente problematizar, de pensar, porque embora a gente tenha projetos de leis que tratem do assunto, embora o Conselho da Medicina já tenha regulado a ortotanásia, a gente não tem nada disso, né, na legislação. Quer dizer, temos, né? Matar alguém é crime. Vejam Então, como uma imagem pode nos falar várias coisas e pode nos ajudar a fazer esse exercício de pensar sobre aquilo que a gente quer pesquisar. Quem quer ser o próximo? Karine, Eu posso Catiane, ser. Heloísa, vamos lá. Bom, né, me apresentando um pouquinho, eu sou a Heloísa Helena. Eu tô no Friones desde que eu entrei como bicha, né? E aos poucos vai fazer. Foi ano passado, então agora eu tô indo pro quarto semestre. E eu tenho me descoberto aos pouquinhos, né? Começando a pegar um pouco mais de facilidade na pesquisa. Eu ainda não tenho, assim, um tema que é meu norte dentro da graduação, então eu tenho experimentado de tudo um pouco. E recentemente as pesquisas, né, que eu desenvolvi, ou artigos e resumos que eu pretendo desenvolver, envolvem bastante esse tema de justiça social. Eu peguei uma imagem bem clichê, que é aquela imagem da escadinha, né? Mas eu acho que ela é muito boa para ilustrar o que eu acredito dentro da pesquisa do meio do direito, que é a gente avaliar essa questão de justiça, que já é um ideal formado, né? Cada pessoa tem o seu ideal formado de justiça, mas também existe aquela noção geral, e muitas vezes essa noção geral ainda tem esse estigma de que a igualdade ela é colocada no mesmo andar de todo mundo, né? Na verdade, não. E meu interesse em pesquisa é exatamente analisar até que ponto essa igualdade ela realmente funciona de uma maneira nivelada e não igualdade seria desnivelar e colocar cada pessoa ou cada situação dentro da sua realmente realidade, sabe? Então, analisar, por exemplo, por que para uma pessoa negra ela nunca vai ser igualada a uma pessoa branca enquanto ela estiver ocupando esse mesmo degrau da escadinha, porque existe uma base estrutural que faz com que essa pessoa precise estar mais acima. E é isso que eu gosto de ler, né? Gosto de pesquisar bastante essa questão de justiça social, principalmente envolvendo gênero, que é uma temática que eu sempre me interessei muito desde nova. E é isso. Obrigada, Heloísa. Próxima, Catarina.
Olá. Oi, Bom, bom dia. meu tema que eu gosto de pesquisar também parece muito com o da Heloísa, mas eu gosto de investigar principalmente dentro de um campo hermenêutico. Então, eu produzi recentemente uma pesquisa sobre a justiça preditiva e seus impactos no campo hermenêutico, e agora estou produzindo outra sobre o direito penal do inimigo na sociedade de espetáculo, ou seja, a influência da mídia nos julgados e nas leis, dentro e como essa influência acaba resultando em uma incidência contemporânea do direito penal do inimigo. Então, também tem uma vertente de justiça social, só que para um campo mais filosófico. Obrigada, Catarina. Próximo, a Luciane. Luciane, não, é Karine. Oi, Karine, bom dia. Oi, bom dia. Eu fui adicionar a imagem no Padlet, mas aí abriu a apresentação de tela, então eu vou mostrar por aqui. A imagem que representa que eu trouxe a capa do livro A Vegetariana, da Han Kang. E aí a minha ideia seria trabalhar na pesquisa, aprofundar o acesso à justiça a partir do protocolo do CNJ de julgamento sob perspectiva de gênero. Então, o tema seria mais ou menos assim a importância ou necessidade do protocolo do CNJ, julgamento sob perspectiva de gênero. O protocolo ele faz, né, uma análise e aplicação de diretrizes que consideram as questões de gênero nos processos judiciais, buscando garantir a igualdade e evitar a perpetuação de estereótipos em tempos de... Daí seria em tempos de neoconservadorismo. E aí a minha ideia seria fazer inicialmente, né, para iniciar essa pesquisa, fazer uma reflexão a partir desse livro, a obra vegetariana, que pese ela seja uma escritora coreana, ela retrata muito bem assim a desumanização da mulher e os estereótipos, né, que a gente sofre, né, enquanto mulheres de gênero. Obrigada, Karine. Ó, a gente já tem 2 temas em comum sobre gênero, que é o da Heloísa, da Karine. Agora o próximo é a Luciana. Luciana? Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana, eu estou no estágio probatório do Frônesis, eu sou formada em Direito, atuo no Ministério Público agora, e a minha imagem é a das crianças com o telefone. Eu achei muito legal a proposta da oficina, porque esse ano eu quero tentar um mestrado, e aí eu tô nesse processo, assim, de fazer o meu projeto de pesquisa, e essa imagem, para mim, ela representa uma temática que eu quero muito abordar, e é o que eu estou começando a desenhar, que é a questão do impacto que a exposição das crianças tem, né, a partir de como os pais, influenciadores, usam essa imagem das crianças como se fosse um produto para monetizar, algo nesse sentido, ainda pensando em como desenhar, né, mas seria essa ideia, assim. Obrigada, Luciana. Próxima é Celiane. Bom dia, gente. Eu sou a Bom dia. Celiane. Eu acho que eu estou na mesma linha da Luciana. Eu me formei agora em maio. Eu sou aqui do Espírito Santo. E eu estou nessa ideia de tatear um projeto de pesquisa para o mestrado. E quando eu estava pesquisando, a origem da minha ideia, inicialmente eu estava fazendo um artigo sobre como o administrador judicial às vezes se torna um juiz. E aí eu sempre, fazendo um paralelo, eu gosto muito da comédia em si, e eu sempre achei fascinante como a literatura representa o bobo da corte, não só como uma questão de fanatismo, né, mas como no aspecto de denunciar um fato, né, contar verdades, falar sobre o aspecto social, dizer ao rei
como às vezes ele atuava de forma injusta, mas na comédia, e aquilo acabava sendo uma crítica implícita. E aí, fazendo esse estudo sobre o administrador judicial, eu fiquei pensando assim, como que às vezes umas outras figuras também se atuam mais no processo do que o próprio juiz em si. E aí, fazendo essa construção de pensamento, eu entendo que hoje o nosso atual bobo da corte, não no sentido da comédia, mas no sentido de ter alguma certa independência no processo, pela minha perspectiva, é o próprio Ministério Público. E aí eu tento fazer essa questão de até quando o Ministério Público se torna parte do espetáculo, do processo, ou até quando ele tem uma certa independência em si. E aí, desse embrulho todo de pensamento, eu tenho tentado construir a partir do romance de Shakespeare sobre o Rei Lear, né? Que, enfim, era uma tragédia, mas ele tinha um bobo da corte que denunciava as questões que estavam acontecendo, aconselhava o rei na sua forma dinâmica de ser e que auxiliava o rei, que no fim acaba enlouquecendo, mas é uma forma de braço do rei de forma implícita. E aí eu estou tentando construir esse pensamento de como o Ministério Público, nessa construção toda da sociedade do espetáculo, tem a sua independência ou ele se torna parte do espetáculo. E aí eu estou tentando construir essa ideia e aceito sugestões também. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, Celiane. Qual que é a tua imagem? Acho que teu microfone está desligado. Do lado direito, Tá. que ele está com o instrumento. Tá, obrigada. Próxima é a Bianca. Bianca? Oi, bom dia. Tô me confundindo bastante quando falam Bianca, às vezes eu... eu entrei no Frônesis agora, na última seleção que teve. Eu não iniciei a minha graduação de Direito na UFSM, eu vim de uma outra instituição, a FURG, Federal lá de Rio Grande. E lá em Rio Grande eu tive a oportunidade de ter aula com uma professora numa cadeira que eu nunca tinha ouvido falar antes de entrar para a universidade, que era de biodireito. A minha imagem é aquela ali no final, lá do direito, bem embaixo, que tem a fita de DNA com a balança. E aí eu fiquei, assim, bem apaixonada pelo tema, porque era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e falava sobre temas polêmicos que o direito, às vezes, não aborda de forma tão presente. Então, a questão da eutanásia, a questão do transplante de órgãos, transfusão de sangue, questão também de cirurgias de troca de sexo, também questão de aborto, então toda essa temática. Aí a imagem que eu escolhi é a fita de DNA, ela simbolizaria o núcleo da vida, enquanto que a balança simbolizaria o equilíbrio, né? Então, de uma certa forma, seria, digamos assim, que o DNA entrelaçado com a balança do direito expressaria a ideia de que a ciência e a justiça e o direito devem andar lado a lado e garantir que o processo científico, o avanço das tecnologias, das pesquisas científicas, elas não fossem se sobrepor aos valores éticos, aos direitos fundamentais e principalmente à proteção da vida. Eu não tenho um tema específico delimitado, mas eu sei que eu seguiria para alguma coisa assim. Obrigada, Bianca. É na FURG? Na FURB? Na FURG. Eu era da FURG e agora eu sou da UFSM. Ah, tá. Obrigada, Bianca. Próximo é o Otávio. Bom dia, eu sou o Bom Otávio. Eu agora estou indo para o segundo semestre de Direito aqui na FSM, mas eu entrei no Frônesis logo no primeiro semestre, na primeira seleção que teve do ano,
de bolsista, daí eu entrei como voluntário. A primeira pesquisa que eu desenvolvi no Frônesis foi uma leitura da Oresteia a partir do contratualismo. E daí, a partir dessa pesquisa, eu comecei a me interessar muito por filosofia do direito, por teoria do direito, por essa parte bem basilar do direito, da ciência jurídica mesmo, e por isso que eu escolhi a imagem do pensador. Porque agora, ultimamente, também tenho realizado muitas leituras sobre filosofia de direito, tenho entrado em contato com a obra do Vará, com a própria obra lá da filosofia do direito, uma introdução crítica, a do Ciência Jurídica e seus dois maridos, e eu tenho me interessado muito por essa questão tanto da filosofia política, como a gente analisou na primeira pesquisa lá, a partir do Hobbes, ou, por exemplo, a questão sobre justpositivismo, justnaturalismo, e a própria epistemologia também da ciência jurídica me interessa muito, principalmente porque a gente não teve essa cadeira no primeiro semestre, e daí agora eu fico esmiuçando assim, o que eu posso entender sobre filosofia do direito, sobre teoria do direito, e me aprofundar nisso. Eu não tenho exatamente um tema delimitado, porque eu sei que tem uma imensidão de coisas que a gente pode falar em filosofia do direito, mas eu gostaria de seguir por algo mais ou menos assim. E entender como a literatura pode nos ajudar a compreender o que a filosofia nos fala, ou como ela consegue antecipar o que a filosofia vai falar depois. Obrigada, Otávio. Tua imagem, então, é o pensador. Mais alguém? Eu vi que tem uma imagem ali de alguém que não falou ainda. Vários livros. Mais alguém? Bom dia. Eu Bom acho, dia. Bianca, que é a primeira imagem ali. Isso. Na verdade, não são vários livros, são vários processos. Vários processos. Uma foto do arquivo pessoal de um mutirão que eu participei alguns anos atrás. Bom dia, né? Meu nome é Catiane, eu entrei no mestrado agora, entrei no Frônesis, e essa foto, ela representa, penso eu, o meu objeto de pesquisa, que é a questão da efetividade da justiça, da eficácia e da eficiência do Poder Judiciário, ilustrada nessa pilha de processos, que hoje não são mais físicos, são virtuais, mas continuam se acumulando nos balcões virtuais do Poder Judiciário, e onde a preocupação majoritariamente hoje é sobre como eliminar esse volume. Não, o direito acabou esquecendo, ou parece ter esquecido, a preocupação com as histórias que estão representadas nesses processos, e se preocupando muito mais com simplesmente finalizar a prestação jurisdicional, independente de qualquer outro fator. Então, o meu objeto de pesquisa é sobre o acesso à justiça, mas o acesso à justiça além da gestão processual e da mera resolução formal das demandas, para que essas pilhas não mais existam, né, e para que o direito se transforme ou retome a sua função de transformador da sociedade. Obrigada, Catiane. Vejam, tem mais alguém, pessoal? Eu acho que das imagens ali, todos nós já falamos, né? Mais alguém que gostaria de falar? Vamos lá, pessoal. Então, vamos seguir. Vejam como cada uma dessas imagens, né, que a gente colocou, elas representam uma característica, né, do que a gente pensa sobre pesquisa e uma ideia que a gente tem, um gosto pessoal, né? Só que um tema de pesquisa, ele não é só uma ideia, né? Ele não é só um gosto pessoal. Ele é uma pequena parte daquilo que a gente gosta também, embora ele seja também um gosto pessoal, ele é uma pequena parte daquilo que a gente gosta, mas ele é como se fosse uma pequena frase, que é o que a gente vai ver agora, sobre o que a gente gosta, mas a gente precisa ter alguns critérios para falar e para escolher sobre o nosso tema.
Mas é importante que a gente faça esse exercício de pesquisa, porque quando a gente começa a falar daquilo que a gente gosta na pesquisa, do nosso tema, a gente começa a exercitar uma coisa que é muito importante. Falar sobre os nossos temas é muito importante, que a gente consiga explicar sobre aquilo que a gente está falando de uma forma que outras pessoas consigam entender o nosso tema. Porque o nosso objetivo como pesquisadores é não só, enfim, fazer um artigo, fazer um resumo, elaborar um artigo e publicá-lo, mas a gente quer que outras pessoas leiam aquilo que a gente está fazendo, né? O nosso objetivo principal é ser lido, e ser lido também é nos colocar diante de críticas, diante de alguns desafios da pesquisa. Então, eu vou parar aqui de apresentar e vou botar os slides para a gente começar a conversar. Então, passado isso, a gente vai conversar o que é, então, a pesquisa científica no direito. É importante que a gente tenha em mente que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente não está elaborando um artigo de opinião, a gente não está elaborando um parecer, uma peça teórica, uma peça jurídica, algo estritamente técnico. Quando a gente está fazendo uma pesquisa, ela exige que a gente cumpra com alguns critérios e tenha rigor metodológico, mas sobretudo que a gente tenha um certo planejamento e clareza daquilo que a gente gostaria de passar. Quando a gente faz, né, um projeto de pesquisa, quando a gente está elaborando um projeto de pesquisa, a gente precisa, então, ter um certo rigor metodológico, a gente precisa se planejar para fazer pesquisa, que não é simplesmente, né, vou fazer um projeto de pesquisa, sentar. A gente precisa ter um planejamento e também uma certa organização do que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar. Então, é importante também que a gente tenha em mente que quando a gente faz um projeto de pesquisa, quando a gente faz pesquisa no direito, a gente não está fazendo uma peça jurídica. Tem um professor, o Carlos Nobre, que ele elaborou uma pesquisa que ele vai fazer essa crítica no direito, que no direito a gente acaba não fazendo pesquisa e acaba fazendo modelos de pareceres, porque ele vai falar que a gente vive num parecerismo na pesquisa no direito. Por quê? Porque a gente acaba não dialogando com as demais ciências quando faz as nossas pesquisas, e quando dialoga só para trazer as outras ciências como um acessório, simplesmente, e não para nos ajudar a dialogar e chegar no lugar que a gente gostaria, que é uma resposta ao nosso problema, que a gente vai falar aos poucos sobre isso, mas nos ajudar simplesmente a chegar num lugar, em uma resposta pré-fixada, né, mas não para nos ajudar a dialogar e a produzir conhecimento. Então, fazer pesquisa no direito é dialogar com as demais ciências humanas, né? E é também ter um rigor metodológico e um planejamento. E isso não significa que a gente vai ter respostas, né, antes das perguntas, como diria o professor Lênio, mas é que a gente consiga ter um rigor e um planejamento no sentido de que a gente vá construindo e dialogando com as demais ciências humanas para chegar naquele lugar. Eu trouxe aqui a estrutura básica do projeto de pesquisa. Então, quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, né, primeira coisa que a gente vai ter, pessoal, quando quiserem levantar a mão, enfim, fazer algum questionamento, fazer uma pergunta, fiquem bem à vontade. Quando a gente vai fazer, então, um projeto de pesquisa, a gente vai ter
alguns elementos básicos do projeto de pesquisa, né, que é o tema, a delimitação do tema, o estado da arte, o problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia e as referências bibliográficas. Hoje a gente vai falar, eu separei para a gente falar até a justificativa, e amanhã a gente falar do restante dos objetivos, referencial teórico, metodologia e das referências bibliográficas, mas o objetivo é que a gente consiga discutir, então, o tema, a delimitação do tema, o estado da arte, como fazer esse estado da arte e como fazer o nosso problema de pesquisa e a justificativa. Então, o tema de pesquisa. Né? Cada um de vocês colocou uma imagem, fez esse exercício de pensar, né? O que eu gosto o que eu gosto no direito? O que mais me chama atenção? Né? Qual que é a aula, por exemplo, da graduação que eu mais gosto, que me chama mais atenção? Qual é o professor que eu admiro naquela área? Né? Qual que é a coisa que me traz mais inquietação? Porque quando a gente escolhe um tema, é preciso que a gente goste daquilo que a gente vai pesquisar efetivamente, mas é preciso que a gente tenha uma certa organização de saber que eu não vou conseguir pesquisar tudo dentro daquele tema que eu mais gosto. Por exemplo, eu gosto da Clarice Lispector. Tá, Clarice tem milhões de obras, mas dentro desse mundo da Clarice, eu gosto de um conto específico. Eu gosto do Conto Amor. Então, dentro dessa grande obra da Clarice, eu faço uma escolha, que é o Conto Amor. Vejam como eu já diminuí o meu tema. Já enxuguei. Eu ainda faço aquilo que eu gosto, mas eu escolho dentro daquilo que eu gosto uma coisa específica para que eu consiga desenvolver aquilo. A gente é muito seduzido quando faz um projeto, principalmente quando a gente está iniciando e a gente gosta muito de um tema, a gente é muito seduzido a querer colocar várias coisas, só que isso dificulta o nosso trabalho. Então, quando a gente vai começar a pensar num tema de pesquisa, seja para o mestrado, seja para o doutorado, seja para a graduação, na iniciação científica, enfim, a gente precisa fazer esse exercício de reflexão para pensar o tema, que foi o que a gente fez no início, mas a gente precisa fazer um exercício de pesquisa para delimitar esse tema. E como é que a gente faz esse exercício de pesquisa para delimitar esse tema? A gente começa a pesquisar sobre o nosso tema, que é o que a gente vai falar depois, no estado da arte. A gente começa a pensar, eu vou abrir aqui o Google Acadêmico, academia.edu, enfim, a plataforma de portais da CAPES, de teses e dissertações, e vou olhar aqui o que está sendo produzido sobre isso. E a partir disso, eu vou olhando, vou anotando e vou pensando como que eu posso desenvolver esse tema e delimitar esse tema. Então, para a gente fazer o nosso tema de pesquisa, primeiro a gente precisa refletir sobre ele e depois a gente começa a pesquisar sobre isso para conseguir delimitar o nosso tema. Né? Eu trouxe aqui um exemplo de um tema de pesquisa. O tema, geralmente, ele vem em uma frase. Geralmente não, ele vem em uma frase na nossa pesquisa. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Um estudo sobre o desastre de Mariana à luz da teoria ecofeminista. Esse foi o meu tema da dissertação. Então, vejam que eu trouxe em uma frase, eu ainda não disse tudo, porque eu vou delimitar ele depois, mas eu trouxe em uma frase aquilo que eu vou discutir. Então, aqui o meu leitor já sabe sobre o que eu vou tratar, eu ainda não trouxe ele separado no tempo e no espaço, mas eu já disse aqui o que eu vou tratar, né, de uma forma simples, né, e já fazendo esse exercício de delimitar e de refletir sobre o tema. Próximo passo é o estado da arte. Então, quando eu fiz
quando eu já escolhi o meu tema, né, eu já sei daquilo que eu gosto, eu já pensei, já fiz essa pesquisa, já fiz esse exercício de reflexão, já fiz esse exercício de pesquisa, e eu vou começar então a pesquisar melhor sobre o meu tema. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? A gente tem o Google Acadêmico, a gente tem o catálogo de teses e dissertações da CAPES, a gente tem academia.edu, que é uma rede social de pesquisadores. Quem não tem, eu acho bem legal. Ali são postados vários artigos, vários livros, enfim. A gente vai ter no direito, e aqui é sobretudo importante para o grupo de pesquisa, a gente vai ter a RDL, a revista Anamorfoses, que é a Revista Internacional de Direito e Literatura, e a gente vai ter o COMPED, que é um evento que tem, então, no Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, que ali também vai ter anais dos eventos, enfim, que são publicados. Então, já escolhi o meu tema, eu vou fazer, então, essa pesquisa. Então, a gente define o tema de pesquisa e começa a olhar, escolhe essa base de dados e começa a pesquisar sobre o nosso tema. E pode colocar alguns critérios, tá? A gente escolhe algumas palavras-chave, por exemplo. Eu vou pesquisar sobre mulheres e desastres. Então, eu vou colocar mulheres, desastres como palavras-chave, violações de gênero. Escolhi de 3 a 5 palavras-chave e começo a pesquisar sobre o tema. A partir disso, eu vou identificar aqueles estudos, né? Saíram 10, 15, 20, 50 artigos. Dentre eles, eu vou começar a olhar e vou fazer a categorização. O que é a categorização? Eu vou olhar quais são daqueles artigos que realmente estão falando sobre o meu tema. Aqueles que vão me ajudar a construir o meu trabalho. Então, eu faço essa categorização dos resultados selecionados e começo, então, a fazer a análise e a interpretação dos resultados. O que é? Eu começo a ler sobre isso, começo a pesquisar sobre isso e vou ver quais são os autores clássicos que tratam do meu tema, o que as pessoas vêm falando sobre o meu tema. Começo a olhar quais são, então, as obras mais importantes, o que eu preciso discutir, quais são os conceitos chaves, os conceitos mais básicos, né? O que é que eu preciso olhar para aqueles trabalhos e o que eu preciso olhar dentro do meu grande tema de pesquisa, que eu vou começar a fazer dentro desse estado da arte. E fazer esse exercício é muito importante porque ele vai nos ajudar a construir a nossa revisão bibliográfica. Então, o estado da arte é muito importante porque ele é essa fase inicial que nos faz olhar quais são os grandes clássicos, quais são os conceitos básicos, quais são os conceitos chaves, o que eu preciso trabalhar e o que eu preciso verificar quando eu vou construir, então, um artigo, um trabalho, né, sobre aquele tema. O que eu preciso, então, ter em mente quando eu vou construir sobre aquele tema. Feito isso, a gente já fez o estado da arte, a gente já escolheu o tema, então, a gente vai delimitar esse tema. Gente, alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar uma dúvida? Alguma coisa? Não? Vou seguir. Alguém? Não? Então, quando a gente vai, então, delimitar, feito o que a gente já fez, já definimos o nosso tema, já fizemos o nosso estado da arte a partir daqueles pontos, a gente vai, então, delimitar o nosso tema. A delimitação do tema, ela vem geralmente em um parágrafo, menos, né? Uma frase, ela é uma frase maior do que o tema. O tema, como vocês viram, ele é em uma frase, de uma forma bem menor, bem mais enxuta, e a delimitação, então,
ela vai trazer a definição. Então, ela traz o tema, ela traz aquela frase do tema, mas ela também especifica os limites temporais e espaciais. O que que isso significa? Lembram que eu trouxe ali um tema de pesquisa, né, relacionado a gênero nos desastres ambientais. Então, aqui eu vou especificar qual o desastre que eu vou verificar. Eu vou verificar o desastre de Mariana. Em que contexto? No ano de 2015. Então, aqui eu faço um exercício muito, um exercício muito importante, porque aqui eu delimito aquilo que eu vou tratar. E isso é muito importante para nós pesquisadores. Por quê? Porque a gente faz essa delimitação para nos ajudar, para nos auxiliar, para quando a gente for definir um problema, a gente não tem um problema maior ainda, que é não conseguir definir um problema justamente porque a gente não conseguiu delimitar o nosso tema no tempo, no espaço, e não conseguiu definir muito bem o nosso tema de pesquisa. E é muito importante, gente, que a gente faça isso sempre. A gente sempre vai conseguir fazer isso a partir desse exercício de pesquisa e de pensar sobre os nossos temas. Então, esse é um exercício que a gente deve fazer sempre que possível, né? Fazer esse exercício de pesquisa e fazer esse exercício de pensar sobre o tema e de exercitar, né, essas reflexões sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está fazendo. Então, delimitar o tema é, então, tornar esse tema mais amplo, né, mais específico, focar, então, num período de tempo e numa área geográfica delimitada. Então, delimitar o tema de pesquisa é, então, definir melhor o nosso tema, trazendo o tema, os limites temporais e os limites espaciais. Então, delimitar o tema no tempo e no espaço. Definido isso, a gente vai ter, então, o nosso problema de pesquisa. Vocês lembram que eu falei que o estado da arte ele é muito importante porque ele nos ajuda a elaborar o problema? Ele não só nos ajuda a elaborar o problema, como também a nossa justificativa. Isso a gente vai ver depois. Então, o estado da arte, ele é muito importante que a gente faça esse exercício de pesquisa lá quando a gente vai escolher o nosso tema, porque ele nos ajuda, então, a elaborar o problema de pesquisa. Quando eu estou ali fazendo essa pesquisa, eu já vou começar a verificar o que esses autores vêm falando, quais que são as lacunas desses estudos, né? Eu vi ali que as pessoas falam sobre, ali dentro desse tema de gênero e meio ambiente, por exemplo. Eu vi que as pessoas falam sobre, né, a relação de cuidado, o meio ambiente das mulheres, mas eu percebi que não se fala sobre os direitos violados das mulheres quando acontece algum desastre. Eu já encontrei uma lacuna e isso me chamou a atenção. Então, eu vou fazer uma anotação e vou pensar, eu gosto disso e dentro disso eu encontrei uma lacuna nesses estudos que faz sentido para mim pesquisar. Então, eu faço essa anotação. E a partir dali, a gente vai começar a pensar nosso problema de pesquisa, né? Dentro dessas lacunas desses estudos que a gente viu no estado da arte, dentro do que nos chama atenção e que faz sentido dentro daqueles autores que a gente olhou lá. Eu vi os clássicos, eu vi outras coisas mais atuais. Eu comecei a olhar, isso não foi trabalhado ainda. Isso foi trabalhado, mas faltou trabalhar e olhar de outra forma para aquilo dentro do que eu venho pesquisando dentro do meu grupo de pesquisa. Eu vi que tem uma obra que a professora Ângela trabalhou no grupo de pesquisa que tem relação com aquele tema e aquilo não foi discutido. Já pensei num possível tema e num possível problema de pesquisa. Então, elaborar o estado da arte vai nos ajudar a elaborar o nosso problema de pesquisa.
Então, a pergunta, ela vai se relacionar com o tema de pesquisa e a pergunta, ela sempre vem em forma de pergunta. Então, a pergunta, ela sempre vai ser de forma clara, definida, em forma de pergunta, e ela precisa, então, ter essa relevância, mas, sobretudo, ela precisa ter uma viabilidade. Eu não vou escolher um problema de pesquisa, por exemplo, se eu tenho 2 anos para o mestrado, eu não vou escolher um problema de pesquisa que tenha essa amplitude, uma amplitude tão grande, e eu não vou ter tempo viável para fazer, então, essa pesquisa. Então, eu preciso definir um problema que eu consiga ter tempo suficiente, então, para conseguir desenvolver aquele problema. Então, a gente precisa pensar sempre no nosso tempo, que ele seja viável, então. Por exemplo, eu estou no doutorado, ou estou no mestrado, vai ser o tema do meu TCC, então eu sempre penso no meu problema no tempo que eu tenho. Ou eu vou desenvolver um resumo agora para um evento específico. Dentro disso, eu vou pensar, né, qual que é o tempo viável que eu tenho para desenvolver esse trabalho, como é que eu vou conseguir gerenciar, né, e definir isso dentro daquele tempo, dentro daquele planejamento para executar aquilo de uma forma que seja, então, coerente e que, então, que eu consiga trabalhar aquilo, né, com rigor metodológico e dentro de um planejamento. Feito isso, a gente vai, então, ter a nossa justificativa. Então, dentro disso, a gente já definiu o nosso tema, já delimitou o nosso tema, aí a gente vem justificar o nosso tema. O estado da arte, ele também vai nos ajudar a elaborar a nossa justificativa. Por quê? Porque o estado da arte, ele vai mostrar para a gente por que aquele tema é importante, por que ele vem sendo discutido na academia, por que ele é importante. Então, a justificativa, ela sempre tem 3 lados. A gente vai ter uma justificativa social, né? Uma justificativa pessoal e uma justificativa acadêmica. Então, eu vou pensar, por que falar sobre esse tema, mulheres e desastres ambientais, é importante socialmente? Né? Por que de forma pessoal esse tema me chama atenção e por que falar sobre isso academicamente é importante? Porque fazendo meus estudos, fazendo meu estado da arte ali, as minhas pesquisas, esse meu exercício de pesquisa, eu percebi que existe uma lacuna desse tema. Não se fala sobre isso na academia. E é importante que se fale sobre isso, porque vem ocorrendo várias violações sistemáticas de direitos em relação às mulheres nos desastres. E que eu percebi ali que existem vários tipos de violações de direitos nos desastres. Então, eu vou justificar o meu trabalho de uma forma pessoal. Por que isso, como pesquisador, me chama a atenção? E por que, academicamente, esse assunto é importante? Por que trabalhar isso na academia é importante? E social, né? O que ele vai trazer de benéfico, né? O que ele vai trazer de relevância social também sobre por que é importante falar sobre esse tema. Aí, feito isso, a gente vai definir os nossos objetivos. Então, a gente vai ter um objetivo geral, que é a nossa meta principal. Então, se eu delimitei lá o meu tema e eu já defini o meu tema, por exemplo, o meu tema é mulheres nos desastres ambientais. Eu vou verificar, então,
A minha pergunta é como os direitos das mulheres são violados nos desastres, por exemplo. Então, eu vou delimitar o meu objetivo geral, verificando, então, como vou verificar a partir de verbos que vão indicar, então, ações, eu vou verificar como as mulheres são afetadas, verificar como as mulheres são afetadas nos desastres. Essa é a minha meta principal, porque ela vai me ajudar a responder o meu problema. E os meus objetivos específicos são os processos. O que eu vou fazer no meu trabalho que vai me ajudar a chegar na minha meta principal? Então, quais são os processos? O que eu vou precisar analisar? O que eu vou precisar estudar? O que eu vou precisar ali desenvolver para chegar na minha meta principal e responder o meu problema de pesquisa? E os meus objetivos específicos, aqui é bem importante falar, porque isso nos ajuda muito na hora de desenvolver o nosso trabalho, o nosso artigo. Os meus objetivos específicos, esses processos que me ajudam, então, a responder esse grande problema de pesquisa, eles vão ser os meus capítulos. Então, a partir desse projeto, esse projeto vai virar um artigo, ele vai virar um TCC, ele vai virar, enfim, ele vai virar uma monografia, ele vai virar minha dissertação, ele vai virar minha tese. E esses objetivos específicos, esses processos que vão me ajudar a chegar na minha grande meta e responder ao meu problema de pesquisa, eles são justamente os meus capítulos, aquilo que eu vou desenvolver durante o meu trabalho de pesquisa. Então, a gente vai ter o objetivo geral e a gente vai ter os objetivos específicos. Geralmente, os objetivos específicos, eles vêm em 3 objetivos específicos, 2 ou 3, e a gente vai ter um grande objetivo geral, que é a nossa meta para conseguir, então, responder ao nosso problema de pesquisa. Aqui, eu preparei uma atividade. Então, como a gente tem poucas pessoas, eu tinha separado em grandes grupos, eu tinha feito grupos no Meet, mas a gente vai poder, como são poucas pessoas e a gente tem tempo, eu pensei da gente, cada um, definir e falar, então, sobre o seu tema. A gente vai, então, construir um pedaço, né, pensar sobre um tema jurídico e rascunhar um problema em forma de pergunta e 2 objetivos, um geral e um específico. E aí a gente vai ter um tempinho de 15 minutos, tá? E aí cada um vai pensar num tema e vai tentar fazer um problema em forma de pergunta e 2 objetivos, construir 2 objetivos, um geral e um específico. Por que eu tô tentando fazer vocês fazerem esse exercício, né? Porque é importante que quando a gente está se apropriando mesmo de algo, de um objeto, que a gente consiga, então, fazer exercícios para conseguir, então, entender e compreender melhor. Então, eu vou colocar aqui o link do Padlet para a gente fazer esse exercício de pensar sobre sobre o meu objeto de pesquisa. Vou colocar o link também, que fica melhor. Alguma dúvida, pessoal? Alguma observação, algo que chame a atenção de vocês na pesquisa? Alguma coisa sobre o que eu falei? Fiquem à vontade, abram o microfone, por favor, não me deixem sozinha. Pode repetir o exercício, por favor? Claro! Eu vou colocar o link aqui também, mas a minha proposta é que a gente pense sobre o tema de pesquisa, e a partir disso a gente faça um rascunho de um problema em forma de pergunta e de objetivo, um geral e um específico. Como é que eu vou... O geral
como é que eu vou, minha grande meta, e o específico, o que, que eu posso fazer para chegar, então, responder a minha pergunta. Um tempo de 15 minutos, eu acho que a gente consegue. Então, 10h35, a gente pode conversar. Vocês conseguem acessar o link do Padlet? Conseguiu, Karine? Vou tentar aqui. Catarina, sim? Tá. Só um pouquinho. Não enxergo nada. Vou tentar acessar pelo celular. Tu podes colocar agora o QR Code de novo. Eu não enxergo. Acho que eu tô com um problema de geração. Geração X em transição para milênio. DNA, problema de DNA. Peraí. Agora deu. Tudo bem, Bianca. Foi um prazer te conhecer. Até a próxima. Conseguiu, Karine? Consegui? Agora resta, resta saber se eu vou conseguir Tá, vai conseguir. colocar a informação. Vai conseguir. Não precisam se preocupar com um grande rigor, é só pensar a partir daquela imagem que vocês colocaram sobre aquele tema e tentar rascunhar um problema, uma questão que, então, que dentro do que eu falei, que traga mais, enfim, que brilhe mais aos olhos de vocês.
Mais uns minutinhos, então, pessoal. Mais 10 minutos, mais 5 minutos. 10h30. Karine, Catarina, todos prontos? Maria Eduardo, Otávio, Bruno. Não? Mais uns minutinhos, então.
Fechei o Padlet agora. Fui colar e não consegui abrir. Pode Gente, não tem problema. Pode rascunhar num papel, não tem problema. Não precisa ser ali no Padlet. Pode ser num papel. Se quiser compartilhar o QR Code novamente, porque tinha Deu. aberto. Conseguiu? Vou abrir aqui a câmera, peraí. Tá. Agora foi, obrigada. Vamos lá, gente. Karine, Catarina, Maria Eduarda, Heloísa, Bruno. Catarina? Olá, desculpa se estiver zoada que eu tô na faculdade, mas tudo bem. Eu fiz sobre a incidência do populismo penal na guerra às drogas e a violação do Estado Democrático de Direito. Meu objetivo geral foi avaliar os motivos da ocorrência do populismo penal nesse aspecto e suas consequências. E nos objetivos específicos, eu iria avaliar os aspectos raciais, os aspectos manicomiais, como interfere na liberdade individual do indivíduo, e os aspectos sociais. Aí, a partir disso, eu ia demonstrar como é uma violação ao Estado Democrático de Direito, a guerra às drogas.
Tá. Catarina, se tu pudesse, então, definir o teu tema em um problema, em forma de pergunta, como ele ficaria? Como as guerras às drogas é uma direta violação ao Estado Democrático de Direito pelo populismo penal. Tá. E aí, os teus objetivos, o geral é analisar as condições políticas e econômicas. Isso, exatamente. Tá. A raiz do porquê o problema ocorre na materialidade e aí as suas consequências, que eu iria analisar nos objetivos específicos de uma forma detalhada. Tá. Obrigada, Catarina. O próximo é a Karine. Estou indo aqui. Só um momentinho. Pode ser outra pessoa também. Eu agradeço. Otávio, Bruno, Pois, Heloísa. bom dia a todos, eu vou Bom dia. aproveitar porque vou precisar sair. Tudo bem, Bruno? Bianca? Ok, obrigado. Então, eu tenho como tema o papel do Tribunal Africano dos Direitos dos Homens e dos Povos na tutela dos direitos humanos de segunda geração. E tem uma delimitação temporal 2019 a 2025, coligindo as decisões desse tribunal socialmente vulneráveis. Acho que trancou, Bruno. E trancou? Voltou agora. Agora sim, melhorou? Ok. Posso reinicio ou deu para perceber pelo menos o tema? Não, tu estava no início, Bruno? Sim, estava. Tá, a gente estava agora nessa parte tentando definir o nosso problema em uma forma de pergunta e o nosso objetivo geral e específico. Qual seria, então, o teu problema de pesquisa dentro desse tema, desse grande tema que tu tem interesse? Pois, é que nem passei essa questão, mas o problema de pesquisa é quais são as condições de eficácia das decisões do Tribunal Africano dos Direitos dos Homens e dos Povos na tutela dos direitos sociais das minorias vulneráveis. Então, esse seria o problema de pesquisa. E o objetivo geral é compreender as condições de eficácia das decisões dessa Corte como objetivo, pelo menos elenquei 2 agora, que é analisar as condições políticas e econômicas do funcionamento da Corte em questão, e o segundo é mapear os principais obstáculos relativos à eficácia das decisões da Corte sobre os direitos econômicos e sociais das minorias vulneráveis. Bianca, é possível ouvir-me? Consegui, Bruno. Obrigada. Bruno? Oi? Consegui. Não trancou, agora foi. Estou ouvindo. Obrigada, Bruno. Estou ouvindo. Agora, o próximo é a Karine. Obrigada. Tá, então o tema seria... Licença, por favor. O tema é a importância do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero para garantir o acesso à justiça equânime frente ao neoconservadorismo, uma reflexão a partir da obra A Vegetariana. O problema seria de que forma o protocolo pode ajudar a promover um acesso à justiça para mulheres e diminuir as desigualdades causadas pela ascensão do neoconservadorismo.
e como o direito e a literatura representado no livro, ele pode contribuir para a melhor compreensão dessa necessidade. Aí, nos objetivos, talvez aqui não tenha ido muito bem, mas coloquei geral examinar como o livro, né, a obra, simboliza as formas sutis e explícitas de opressão. Então, faria assim tiraria elementos, né, desde a opressão até talvez aqui tentar identificar no protocolo os mecanismos que são utilizados justamente para coibir esse tipo de opressão, né? E aí o objetivo específico seria avaliar os desafios na prática, assim, para a implementação, por conta dessas diretrizes, né? Até tem um projeto de lei que visa derrubar o protocolo, não sei se daria para incluir, para não ficar muito alargado, né? Mas seria algo nesse sentido. Obrigada, Karine. Obrigada. Próximo. Celiane? Pode ser? Me desculpe, eu acabei de entrar, que eu tive uma reunião antes, eu tive que sair, entrei. Ah, tá. A gente estava tentando, eu propus o exercício da gente pensar um problema de pesquisa em forma de pergunta, um objetivo geral e específico para responder, então, a essa grande pergunta. Alguém mais, pessoal? Eu William? posso falar o meu. Eu já tenho mais ou menos desenvolvido, Tá. porque eu gostaria de apresentar ele no desenho, então acho que seria até interessante eu já expor aqui para, né, receber um feedback. Como eu disse, eu tenho bastante interesse em pesquisa de gênero e justiça, envolvendo justiça social, né? E o meu trabalho em específico é sobre o personagem Venâncio em To The Hill, em que eu proponho analisar, né, a construção do sujeito agressor e como essa performatividade de masculinidade violenta dentro da literatura como um espelho dos casos de violência doméstica, né? E aí, a pergunta, né, da minha pesquisa seria como a narrativa literária do personagem Venâncio em To The Hill pode contribuir para superar a visão do direito que restringe a violência doméstica ao que é juridicamente comprovável, deixando de lado seus contextos estruturais subjetivos. E meu objetivo geral é analisar a partir da obra To The Hill como a literatura pode ampliar a compreensão jurídica da violência doméstica e familiar contra a mulher, superando a redução do fenômeno ao âmbito probatório e tipificatório, que seria analisar toda a estrutura social do sujeito, né, toda a construção subjetiva e também envolve um pouco da psique, né, pegar mais ou menos toda essa parte, assim, da construção do sujeito, né, e aí o meu objetivo específico seria, né, examinar a construção literária do personagem, criar um desenvolvimento, né, a partir da análise da hermenêutica da narrativa, com atenção à infância, relações afetivas e o contexto cultural do personagem, e analisar criticamente a abordagem jurídica tradicional, né. Obrigada, Heloísa. Bem interessante também o teu tema. Otávio, próximo? Otávio? Eu rascunhei agora enfim, um rascunho mesmo, de acordo com algumas leituras que eu estava fazendo faz um tempo. E daí eu decidi fazer algo em relação ao processo do Kafka. Daí eu dei o nome de Diante da Força da Lei. O processo é violência do direito. O objetivo geral seria examinar como, no capítulo Na Catedral do processo, são representadas as violências fundadora e conservadora do direito, à luz do texto Para uma Crítica da Violência, do Walter Benjamin. E daí um objetivo específico seria, a partir dessa interação entre o K e o sacerdote, no capítulo, investigar como a narrativa kafkiana evidencia a sobreposição da violência positivada e racionalizada, a conservadora, sobre a violência fundadora de cunho justnaturalista. Isso daí eu estava pensando faz tempo em relação ao texto do processo, principalmente por causa do Benjamin, com essa noção de unir a literatura ao direito e sobre essa
sobreposição realmente da violência racionalizada do uso do positivismo, a violência do Estado, a violência da autoridade, que até eu pensei em usar o Derrida com a noção do force de lei, mas eu acho que o do Benjamin se encaixa bastante sobre essa sobreposição da violência positivista em relação àquela violência fundadora, que geralmente é a partir de revoluções, enfim, de mudanças de paradigma, e seria mais ou menos algo nesse sentido. Obrigada, Otávio. Mais alguém, pessoal? Mais alguém quer falar o seu problema, algo que já venha desenvolvendo? Alguém que escreveu algum resumo agora e que gostaria de falar o seu problema, enfim, de pesquisa, compartilhar conosco? Não? Pessoal, então, eu propus justamente essa atividade para a gente pensar o nosso problema de pesquisa a partir, então, de uma grande questão. Quando a gente tem um tema e a gente começa e a gente gosta de várias coisas, a gente tem a tendência a ampliar demais o nosso problema de pesquisa, né, e trazer muitos elementos. Então, vejam que cada elemento que a gente traz, muitas vezes, na maioria das vezes, é um conceito muito importante, né, que faz parte, então, do nosso trabalho. E são conceitos que eu vou precisar desenvolver ao longo do trabalho. Eu não vou citar palavras, por exemplo, no meu tema, na minha delimitação, no meu título, no meu objetivo geral, se eu não vou trabalhar aquilo ao longo do meu trabalho, né? Ao longo da minha revisão bibliográfica, ao longo do meu artigo, enfim, não vou trabalhar com aqueles conceitos. Então, vejam como é importante a gente definir o nosso problema de pesquisa numa grande questão, né? E isso a gente só faz a partir desse exercício de reflexão e de pesquisa, sobretudo de pesquisa sobre o nosso tema. A gente é muito seduzido, muitas vezes, a querer abarcar e a querer muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente precisa, então, fazer esse exercício de reflexão e de pesquisa para que a gente consiga, então, transformar o nosso problema de pesquisa numa questão para que a gente não tenha problemas quando a gente for desenvolver o nosso trabalho, porque a gente precisa trazer, então, a resposta, né, desse problema na nossa conclusão, e então, enfim, trazer no nosso desenvolvimento de trabalho o que foi discutido ali, como é que eu cheguei àquela conclusão e, sobretudo, como eu consegui, então, dar resposta a esse problema de pesquisa apresentado. Então, a gente precisa ter muita clareza, e isso a gente só consegue a partir desse exercício de reflexão e de pesquisa, né? Quando a gente começa, então, a pensar sobre o nosso tema. Eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, enfim, alguma coisa que vocês queiram tirar, sugestões, enfim, alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa. Podem ficar à vontade, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Ficou com dúvida em alguma coisa, no estado da arte? Vocês já conheciam, né, como elaborar o estado da arte? Karine, por favor. Oi. Para contribuir com uma fala, dessa forma como você colocou, assim, acredito que facilitou bastante em relação ao estado da arte, assim, não nos meus tempos de graduação, onde eu tive contato com a metodologia, não era analisado assim, não foi analisado dessa forma. Então, acredito que o exercício assim foi bem válido, o que parece assim que não trouxe alguma dúvida específica, mas pode ser que depois, revisando, apareça. Obrigada, Karine. O estado da arte é muito importante a gente fazer esse exercício de pensar, né? Fazer essa revisão exploratória do nosso tema de pesquisa, porque é justamente ali, fazendo esse exercício,
que a gente vai conseguir desenvolver outras partes do nosso projeto de pesquisa. Eu proponho, então, gente, que a gente se encontre amanhã e que vocês, então, reflitam sobre o tema de vocês e, a partir disso, tragam uma pergunta de pesquisa, né? Para que a gente consiga, então, trabalhar ela, conversar sobre esse problema de pesquisa e definir, então, qual que é a nossa meta, o nosso objetivo geral para responder essa pergunta. Então, eu proponho que vocês voltem a esse rascunho de vocês, né? Conversem com alguém, conversem com algum colega, enfim, troquem ideias com algum colega, enfim, e a gente se encontra amanhã, converse sobre esse problema novamente, volte a essa grande pergunta sobre esse tema que chama a atenção de vocês, e aí amanhã a gente vai trabalhar também a metodologia, a revisão bibliográfica, e alguns outros elementos que ficaram faltando do projeto de pesquisa, tá? Vejo vocês amanhã. A gente pode combinar, não sei como é que fica para vocês, que hoje, como a gente acabou atrasando um pouquinho. Acho que amanhã pode ser às 10, que amanhã é sábado. O que vocês acham? Fica bom? Sim? Daí, então, começamos às 10 da manhã. E aí eu proponho que a gente, então, faça esse exercício e volte, então, a partir, pensando no nosso tema, fazendo esse exercício de pesquisa e de reflexão, a pensar um problema de pesquisa em forma de pergunta, que vai se relacionar, então, com o tema de pesquisa, né? Pensando uma maior clareza, uma maior definição, e aí, a partir disso, a gente tente definir qual é o objetivo geral. Pode ser? Combinado? Então, até amanhã, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso, então, esse primeiro momento. E fico à disposição, podem me chamar no Whats ali. Tem meu Whats no grupo, ou se precisarem de alguma coisa, enfim. Fico à disposição. Obrigada e nos vemos amanhã. Bianca, tu pode mandar o seu artigo que você falou sobre ecofeminismo? É a minha dissertação, tá no repositório da... É que eu procurei e quando aparece que o link não existe, tipo, quando abre o link do Google. Que estranho. Eu vou pesquisar no repositório e mando ali no grupo. Então, Tá bem, obrigada. Tá? Ó, a prof. Ângela disse que tem o livro também que tá no gabinete do Frônesis. Lembrando que o livro foi premiado, né? Foi a indicação do quadriênio do PPGD. Então, a gente já tinha anunciado, mas é sempre bom a gente referir, né? Gente é feito para brilhar, como diz Caetano. Então, a Bianca que brilhe bastante. O livro tá lá, Elô, se quiserem consultar, ficou um belíssimo trabalho o resultado da pesquisa dela do mestrado, assim como vai ficar do doutorado, né, Bianca? Vai, esperamos, prof. É isso, obrigada, pessoal. Então, nos vemos amanhã às 10, e eu proponho que a gente, então, pense sobre isso. A Celiane tem uma dúvida, pode falar? O link do grupo do WhatsApp, eu não achei na página. Do nosso Frônesis, a gente vai mandar para vocês, assim que a gente fechar todos o estágio probatório, deve estar chegando já no finalzinho, aí a gente já manda para todo mundo ingressar, fica bem mais fluida a conversação por ali, né? Daí vocês podem interagir. Obrigada, gente. Então é isso. Obrigada, pessoal. Nos vemos amanhã às 10. Até amanhã. Tchau.